Fatores emocionais e emagrecimento. Mais um episódio aqui da nossa série O Labirinto do Emagrecimento. E esse vídeo aqui é talvez um dos mais importantes da nossa série, porque a gente vai falar um pouco sobre como o estresse pode atrapalhar você sair do labirinto do emagrecimento. Nos vídeos anteriores falamos sobre dietas, falamos sobre atividade física, falamos sobre estratégias que devem ser montadas para você ter mais sucesso nessa busca, mas hoje a gente vai se centrar nessa questão do estresse, pessoal. O quão o estresse crônico pode atrapalhar a busca pelo emagrecimento saudável. Se você se considera uma pessoa estressada, que reage de uma forma muito intensa frente a situações difíceis do dia a dia, alguém fez uma crítica, você já responde, ou você percebe que qualquer coisa te irrita, ou que você fica muito sensível, fica magoado com as coisas, e depois você fica segurando aquilo, você tem dificuldade de abrir mão, de soltar aquele conteúdo, fica lembrando várias vezes, ruminando essa situação, tentando achar os porquês, por que ele pensou assim, por que ele me olhou daquele jeito, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Se você é uma pessoa com esse tipo de perfil, e todos nós temos em parte isso, a gente tem que entender que esse modo de funcionamento que a gente criou gera muito problema para a nossa saúde. Basicamente, quando a gente age dessa forma, como eu comentei aqui anteriormente, o nosso hipotálamo, que é uma região cerebral muito importante, dispara uma mensagem para a nossa hipófise, né, e as nossas amígdalas, e isso vai dar uma resposta lá na adrenal, que é essas glândulas que se situam acima dos nossos rins, disparando os dois principais hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. E tudo bem, se a gente soubesse simplesmente passar aquele estresse e depois voltar à nossa linha de base, tá tudo bem? Ok. O problema é que a gente não consegue. Muitas vezes a gente fica revivenciando o estresse muitas vezes, né? Então a gente se apega muito ao processo que gerou o estresse e às vezes pensa que sempre vai acontecer daquele jeito e tem dificuldade de soltar e largar a mão. Então, basicamente, em nível biológico, quando a gente tem muito cortisol e adrenalina, a gente vai ficar mais hipertenso, a gente vai ter tendência a acumular mais gordura, ficar mais retido, com mais inchaço no corpo, a gente vai ter dificuldade de ganhar massa muscular. Então isso vai atrapalhar em vários aspectos o emagrecimento. A tendência também, nossa, quando a gente está muito estressado, é a gente buscar alguma recompensa, um alívio rápido para aquele mal-estar emocional. E em geral a gente faz isso como? Às vezes comendo açúcar, comendo doces, comendo alguma coisa saborosa com bastante gordura, para que a gente tenha aquela sensação de alívio. Nossa, agora estou tranquilo. Cheguei em casa, abri uma barra de chocolate e agora estou tranquilo. Só que aquilo ali é um alívio muito momentâneo que não vai se sustentar. E esse é o problema, a gente passa a ficar compulsivo com uma alimentação muito ruim. E isso vai gerando mais gordura, mais acúmulo. Portanto, esse manejo emocional, ele é muito importante, pessoal. E isso a gente precisa, num primeiro momento, para sair do labirinto do emagrecimento, na questão emocional, é começar a criar um certo observador. A gente tem que fortalecer o observador nosso, de cada ação nossa do dia a dia, desde que a gente levanta até a última ação do nosso dia, a gente realmente ter essa vigilância, a gente ficar percebendo, puxa, como é que eu tô lidando com essa situação, como é que eu tô falando com essa pessoa, como que eu recebo às vezes um olhar de uma pessoa, ou às vezes eu vou responder um e-mail, o que que eu tô colocando ali de intenção. Saber identificar o nosso mundo externo, fazer uma leitura de como a gente interpreta esse mundo e questionar as nossas percepções é o primeiro passo para a gente poder sair desse labirinto emocional que a gente foi criando. É a gente questionar as nossas crenças. Às vezes também cessar o excesso de julgamentos que nós temos em relação ao nosso mundo. Tudo isso é importante para a gente tendo uma habilidade emocional mais madura para lidar com as situações estressantes que são normais do dia a dia, né? Então, nesse sentido, o que a gente poderia dizer que poderia ajudar a gente a sair desse labirinto emocional que atrapalha o emagrecimento? Em primeiro lugar, eu gosto muito, particularmente, das práticas e cultivo de mindfulness. Mindfulness é uma palavra do inglês que está traduzida no Brasil como atenção plena. Mas é mais do que estar atento plenamente. Quando a gente fala em mindfulness, a gente está atento ao momento presente, numa certa postura mental, de não julgamento, de abertura com o que está se revelando naquele momento na nossa experiência e também de a gente acolher todo esse processo. Tem várias posturas internas em mindfulness. E o mindfulness, de uma certa forma, ajuda a gente a criar esse observador, essa
metacognição, ou seja, eu consigo olhar de fora uma situação emocional que eu estou vivendo e não se envolver visceralmente com aquela situação. Isso é muito interessante porque faz a gente poupar muito estresse no nosso corpo. A gente consegue olhar mais de fora, sem se envolver tanto. Ou seja, aquela autoimportância, o que o outro fez pra mim, como que ele está me prejudicando. Então, a gente fica muito preso no nosso pressuposto. Com o mindfulness, com o cultivo da metacognição, esse processo passa a ser mais fácil de ser enfrentado. Então, o cultivo de mindfulness é muito bom e isso é muito fácil de ser cultivado. Basta pequenos momentos no dia em que você para tudo, fecha os olhos, você pode fazer de olho aberto também, mas você toma consciência do seu corpo, você procura manter uma atitude de aceitação com as sensações corporais, você percebe a sua mente, também adota uma atitude de aceitação com os seus pensamentos, com suas emoções, e isso pode ser treinado, até que isso fique muito disponível para nós e isso se torne uma certa habilidade emocional. Então, para que você chegue nesse ponto, você precisa treinar e para isso precisa praticar a meditação focada em mindfulness. Tem outras práticas de meditação muito interessantes quando a gente fala de manejo emocional, mas essa aí é uma das que eu gosto muito. Não apenas isso, né, pessoal? A gente pode usar exercícios do yoga, né? Consciência corporal. A pessoa que é obesa, que está acima do peso, ela precisa voltar para a consciência do corpo, perceber o corpo. Talvez em algum momento dessa trajetória ela se desconectou um pouquinho do corpo. Ela está vivendo as questões dela interna, mas ela nem percebe o que está acontecendo com o corpo dela. Então é muito importante qualquer prática que leve consciência corporal, que corporifique essa sensação do corpo. Para isso eu gosto muito do yoga, mas eu gosto também das práticas de grounding. Você vai para a natureza, você põe os pés no chão, você dá uma descarregada, você sente o contato com uma árvore, você sente o contato com uma cachoeira. A gente sabe que a natureza, só de estar em contato com ela, pode ajudar o nosso corpo a funcionar melhor, a equilibrar. E a pessoa que está no labirinto do emagrecimento e é muito compulsiva e come às vezes muito mais do que ela percebe, ela também tem que fazer uma prática que eu gosto muito, que é o Mindful Eating, que é basicamente o mindfulness na hora de se alimentar, ou seja, sair do piloto automático de comer e engolir muitas vezes sem mastigar e parar tudo e observar a alimentação, olhar para os alimentos, sentir o aroma, perceber as sensações de fome, reconhecer fome, fome física, fome emocional, componente de ansiedade junto. Então a pessoa que quer sair do labirinto do emagrecimento e das questões emocionais, ela precisa ter mais autoconsciência, ela precisa ter mais percepção do momento da alimentação. Então não é só escolher bons alimentos, mas é também poder perceber quais as reações do corpo está tendo naquele hábito de realmente comer. Então isso é uma prática de gestão emocional muito importante. E também a gente vai usar de recursos nessa questão do tratamento, né, do emagrecimento, às vezes um óleo essencial que acalme, um chá que acalme, uma fitoterapia, uma homeopatia, uma acupuntura, recursos que não têm efeitos colaterais graves e que ajudam a equilibrar a pessoa sem a necessidade de usar medicamentos de cara. Então muitas vezes a gente consegue fazer isso e a pessoa consegue ter uma gestão emocional melhor. Às vezes uma terapia de apoio pode ser muito interessante para a pessoa que está também num processo emocional mais intenso. Tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje era sobre gestão emocional, o quanto disso que impacta no acúmulo de gordura, na dificuldade do emagrecimento e algumas técnicas e práticas que podem auxiliar você a superar o labirinto do emagrecimento e o labirinto das emoções. E o exercício final que eu gostaria de deixar aqui para vocês é de vocês sempre se valorizarem na busca de vocês por uma saúde melhor. Mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que você tenha seus obstáculos, tenha gratidão por você ter a oportunidade de mais uma vez estar tentando, de você se dar a chance mais uma vez e não desistir. Só perde quem desiste, né, pessoal? Então, assim, realmente continuar firme. Se você tiver um resvalão, não conseguiu manter o cuidado com as suas emoções, fica de pé e comece novamente. Não desista, que com certeza peça ajuda também, que com certeza você vai ter uma gestão melhor dos seus processos emocionais e ter resultados incríveis. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, coloque aqui seu comentário, se inscreva no nosso canal para receber todos os vídeos da série, dessa minissérie do labirinto do emagrecimento. Fiquem aqui e no próximo vídeo nós teremos um assunto que vai finalizar essa minissérie, que é um assunto realmente importante. Então eu quero que vocês estejam aqui no próximo vídeo. Um abraço a todos e fiquem bem.